Olá, Motolama na área. Certas coisas, quando acontecem, chamam a nossa atenção para alguns fatos. Foi o que aconteceu no campeonato de MotoGP 3, que é uma das categorias do Mundial de Motociclismo. O campeonato de Grand Prix do motociclismo se divide em 3 categorias. A MotoGP 3, que usa motores de 250 monocilíndricos. A MotoGP 2, que só usa motores de 765 fornecidos pela Triumph, quase uma monomarca. Deve ter jabá aí. E a principal, que é a MotoGP, que usa motores de até 1000 cilindradas. Mas nosso assunto é o que rolou na MotoGP 3. Mais especificamente, com a moto guiada pelo colombiano/espanhol Davi Alonso. E o cara corre com uma CF Moto. Pois é, o Davi Alonso da Aspar Team já ganhou 7 etapas esse ano. E isso chamou a atenção, já que a CF Moto fabrica uma moto bem interessante, que é a 450 MT. E a CF Moto já está produzindo alguns UTVs e quadriciclos aqui no Brasil. Inclusive, já lançaram as primeiras motos aqui no Brasil da linha CX, que são motos elétricas para uso infantil. Mas já é um começo. Mas nosso real interesse na CF Moto é o modelo 450 MT. Aparentemente, é a moto que atende nossos mais profundos anseios motociclísticos, pelo menos o meu. É uma bicilíndrica 450, bem mais leve que as Big Trails que rodam por aí. E, obviamente, como não existe a moto aqui em terras tupiniquenses, eu fui obrigado a fazer um test drive remoto. E fiz isso pesquisando em sites gringos do pessoal que já andou na moto e deu a avaliação dela. E eu colei dos canais Off-Road Of Course, do Diego Guerra de Portugal, e do Ride XP, do Aron Palabiabe, da Filipinas. Para vocês verem, essa moto já tem em todo lugar, mas aqui na terra da dissonância cognitiva ainda não. Vai entender. Pois é, hoje vamos tentar fazer um test drive remoto da CF Moto 450 MT. Vamos ver no que vai dar. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Morar num país onde as coisas são difíceis, até para falar de motociclismo, é complicado. Apesar de achar que hoje o Brasil é um dos melhores países do mundo para se morar, no quesito motocicleta é bem irritante. Mas por sorte, existe o Motolama para clarear o horizonte. Então confira se está inscrito no canal, deixe o seu cordial like para reforçar a amizade e compartilhe esse vídeo generosamente com todos aqueles que querem conhecer mais da CF Moto. E isso pode ser pelas redes sociais, Orkut, Telegram, Facebook, até pelo cu. Como já falei em outros vídeos sobre a indianização do mercado brasileiro, principalmente agora com a chegada da Hero, ex-Honda, aqui no Brasil, e segundo o Bimotoca já foi visto dessas motos rodando por aqui. Então não podemos esquecer também da chinesização do mercado. Os produtos chineses e indianos têm a má fama de serem de qualidade duvidosa. Mas todos estão falando que esse problema de qualidade é coisa do passado. E eu prefiro acreditar que isso é verdade e qualidade ruim não existe mais. Sabe aquela filosofia de se não acredito não existe? Pois é, como a ideia é boa, eu prefiro acreditar que os caras resolveram o problema da qualidade duvidosa. Mas afinal, do que você está falando? Presta atenção, rapaz, eu já falei lá no início. Para quem não se ligou ainda, estou preparando um terreno para falar da vinda da nova CF Moto 450 MT. Sempre achei que tinha um buraco no mercado, que faltava uma média não tão big trail, na faixa de 500, com mais de 1 cilindro e meio off-road. É exatamente aí que se encaixa a CF Moto 450 MT. A chinesa CF Moto, além de estar liderando a MotoGP 3, fabrica motos, UTVs e até iates com tecnologia elétrica. Bacana o trem, né? Digo, o barquinho. O nome oficial da empresa é Zhejiang Power Company. Em 2011, a CF Moto embolou com a KTM. E as motos produzidas pela joint venture chamam-se KTM R2R. Mas os caras também montam alguns modelos só para KTM. E no final de 2020, a CF Moto anunciou uma nova submarca, a Zero, que fabrica motocicletas elétricas.
E uma delas já foi até lançada aqui, a CX. Mas nosso assunto não é moto elétrica, e sim motos de verdade. Mais recentemente, a CF Moto se juntou com a Yamaha, formando a Zhuzhou CF Yamaha Motor Company. Ou seja, os caras estão colados com os grandes nomes da indústria motociclística. Então, falando da CF Moto, os caras têm uma grande linha de motocicleta que atende a todos os gostos. Desde modelos naked, esportivas, clássicas, multifunção touring e CX para petizada. E com a crescente moda de motos aventureiras, chamada pelos gringos de ADV, de Adventure, quase metade de todas as motocicletas vendidas hoje são aventureiras, ou ADV. Mas por que aventureira? Tem a ver com a necessidade de aventura. Sair para explorar novos caminhos e nos levar aos nossos instintos mais primitivos. Levantar do sofá para viver aventuras é uma necessidade que o nosso dia a dia tira da gente. E esse drive de aventura tem tudo a ver com motociclismo. Andar de moto é sempre uma aventura. E as motos aventureiras transcendem a ideia da motocicleta típica. Elas têm uma vocação off-road, fortalecendo a ideia de aventura. E a única desvantagem dessas motos é o custo. Mas em tese, a CF Moto veio para mudar isso. A linha E-Bex, que são as motos multiuso, reúnem tudo que uma boa aventureira precisa. E os caras têm vários modelos, uma mais tourer, como a 650 MT e a 700 MT, e outras mais aventureiras, como a 800 MT Explorer e a própria 450 MT, que é o nosso foco aqui. E a 450 MT promete tudo aquilo que eu imagino que uma aventureira média precisa ter. E para começar, a faixa de preço. Sabe aquele raciocínio de que se a moto tal, lá nas gringas, custa um valor e a MT custa outro, proporcionalmente, essa outra moto que custa lá um tanto, aqui custa X, a MT deve custar proporcionalmente mais ou menos a mesma coisa. Seguindo essa lógica, a MT deve chegar aqui numa faixa de 29 a 31 mil. Comparativamente, esse preço está bem bacana. Afinal, uma Saara que em tese custa 27 mil está sendo vendida por 33, 35. Ou seja, a 450 MT chegaria aqui numa faixa de preço bastante razoável. Volto a lembrar que esse preço é mera especulação comparativa. E como ela não está no mercado ainda, tudo que eu falar é chute. Só não é chute a qualidade das bolsas alforjes da Harley Rider. Verifique no site dos caras que tem vários produtos em promoção. E essas promoções, combinada com desconto de 5% que o Motolama te dá, os produtos saem quase de graça. Basta usar o código MOTOLAMA5 que você vai ter esse desconto. Verifique o site da Harley Rider, que com certeza você vai encontrar vários produtos que você precisa e outros que você nem sabia que precisava. Não perca essa chance. Mas voltando a 450 MT, essa moto é uma verdadeira média Big Trail, com tudo aquilo que você precisa no off-road. E com preço bem acessível, preenchendo uma lacuna que não existe no mercado, que os outros fabricantes não veem ou não querem ver. E como diz o Diogo Guerra, do canal Off-Road Of Course, em terra de cego quem tem um olho é rei. Pois é, como aqui em Tupiniquilândia essa moto ainda não existe, eu não teria como testá-la. E para isso existe o YouTube com canais de todo mundo. Então o que fiz? Testei ela remotamente. Deixa eu explicar. Eu assisti vários vídeos com análise sobre a motocicleta. E aí, com uma boa dose de bom senso, formei a minha opinião sobre esse brinquedo e vou aqui contar para vocês. Para começar, eu achei interessante comparar ela com a Tenere 700, que provavelmente vai chegar aqui no início do ano que vem. A moto é bastante semelhante à Tenere, porém menor e mais amigável. A posição de pilotagem é bastante parecida, apesar da MT ser mais baixa. Mas as semelhanças não acabam aí. O motor tem uma arquitetura bastante semelhante, porém menor. A MT tem um motor bicilíndrico em linha, refrigerado a água ou líquida, dependendo do que você põe no radiador, de 449 cm3, DOHC, Double Overhead Camshaft. Gostaram do meu inglês? Isso nada mais é do que duplo comando de válvula na cabeça. O câmbio é de 6 marchas com embreagem deslizante, que permite uma velocidade máxima em torno de 150 km por hora. Não é muito, mas quem em sã consciência viaja de cruzeiro a 150 km por hora? Sim, é claro que tem um monte, mas não é o padrão. No quesito peso, são 195 kg da MT contra 205 da Tenere. Mas será que vale sacrificar metade da potência
por um ganho de apenas 10 kg no peso, a MT passa a sensação de ser bem mais leve. As suspensões em ambas as motos são Caiaba, agora conhecida como KYB, parece nome de banda. Só que a Teneré tem um diâmetro de 43 mm e a MT apenas 41 mm com várias regulagens. E pelo que eu entendi, a suspensão da chinesa não são feitas para rally, mas com um curso de 200 mm atendem perfeitamente. O vão livre embaixo da moto é de 220 mm, dando para livrar a cara de a maioria dos obstáculos. E o brinquedo ainda tem um ABS da Bosch, podendo ser desligado do traseiro com um botão dedicado. E ainda tem um bem decente controle de tração. Os aros são de alumínio 18 e 21, e aqui é mais um ponto para a MT, são pneus sem câmara. No item amenidades, ela tem um painel com tela curva de TFT, porta USB, cruise control e a altura do banco é de 820 mm com regulagem. E os espelhos são dobráveis para tirar da reta no caso do off-road. A moto pega bem sempre, fria ou quente. E diferente de outras motos, ela atura bem a garupa sem arriar a traseira. E a parte ruim? Sempre tem um lado ruim. A suspensão é difícil de acertar. Acaba ficando muito mole para umas coisas e muito dura para outras. Mas ainda assim é melhor do que muita suspensão que tem por aí. Ou seja, como eu disse mais na frente, a suspensão atende bem ao uso normal da moto. Outro probleminha é o protetor de mão que é meio safado. Um dos caras caiu com a moto e além de esbudegar o protetor de mão, ainda quebrou a manete. Mas isso é galho fraco. No mercado tem um monte de protetor de mão de tudo quanto é formato, tipo e jeito, e preço. E ainda na linha de protetores, o protetor de cárter é de plástico, e um dos caras conseguiu esbudegar o seu protetor raspando numa pedra. E isso é para ficar atento. Não tem graça nenhuma largar o teu cárter preso numa pedra. Mas deve haver a pergunta que não quer calar. Será que daqui a 2 anos a moto ainda funciona ou será um pedaço de sucata? Aparentemente, tudo na moto é de boa qualidade. E pelo que vi nos testes, o pessoal que comprou a moto lá fora está bem satisfeito com ela. E eu vi várias avaliações de 10 mil km e o pessoal é unânime em dizer que não houve maiores problemas nessa quilometragem. E nos últimos 2 meses, essa moto foi a mais vendida em Portugal. É claro que o fator preço ajudou bastante. Portugal vive mais ou menos na mesma pindaíba que nós aqui em Tupiniquilândia. E lá ela sai por 6.500 €, que deve ser barato lá no mercado. E pelo que eu vi, o pessoal está bastante satisfeito com ela. Pois é, a CF Moto 450 MT é uma moto bastante aguardada pelo mercado aqui no Brasil. Como eu já disse, ela chega para preencher um buraco que existe no mercado de moto. Uma aventureira média, bicilíndrica e, para melhorar, nessa faixa de preço. Só nos resta esperar agora o que a CF Moto resolve. Mas uma coisa é certa, na melhor das hipóteses, essa moto só vai chegar aqui daqui a 1 ano. A não ser que os caras estejam escondendo leite, como dizem por aí. Mas pelo andar da carruagem, o trem vai demorar mesmo. Espero que demore o mínimo possível. Então é isso. Enquanto a 450 MT não chega, vamos nos divertindo com o que a gente tem na garagem mesmo. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa